salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, esse foi o tema mais pedido aí nos comentários do último vídeo, então uma coisa até em comum, muitas pessoas querendo o mesmo assunto, mas realmente é de extrema importância. Está nos principais portais de informação na internet. A gente pegou aqui uma matéria da UOL que diz o seguinte, ó: Senado dos Estados Unidos aprova recomendação de romper relação com o Brasil em caso de golpe. Uma matéria muito recente de 28 de nove de 2022, originalmente do BBC News. Vamos lá, vamos entender isso aqui, meus irmãos. Por que essa torcida toda, essa vontade que o Lula seja eleito? Porque isso aqui está claro. Eles estão torcendo pro Lula. Por que eles querem a volta da esquerda ao poder? Eu mostrei em um dos nossos vídeos, eu não vou ficar repetindo matéria aqui. A gente já se esforça para colocar o conteúdo aqui inteiramente grátis, mesmo os membros do canal, que ajudam muito, mas eles estão de prova, não tem qualquer benefício ser membro desse canal, a não ser ajudar o próprio canal. Inclusive você que puder, irmão, faça. Eu não coloco vídeo particular lá, não dou qualquer benefício, justamente para não ter diferença. Eu trato todos como iguais, porque eu preciso de todos aqui. Eu preciso de tanto quem assiste, quem dá like, quem comenta, quem pode ajudar patrocinando, e que Deus dê a recompensa a cada um. Então eu sou grato a todos, né? Não vou ficar nessa, esse ajuda mais, esse ajuda menos. Independente disso, cada um faz o que pode, o que a sua própria condição permite. É assim que eu penso. E sendo assim, os vídeos estando aí disponíveis a todos que queiram ver, enquanto a própria plataforma permite, não vê porque não quer. E em um desses vídeos nós mostramos o Lula, em alto e bom som, deixando claro que é um traidor da nação. Simplificando o que ele falou, o Brasil deveria atender às ordens de um governo único e mundial. O que fosse decidido nas reuniões internacionais, segundo Lula, nunca é implementado nos países porque é barrado pelo Congresso desses países. As pessoas que foram eleitas não concordam com essas ações que são propostas por essas reuniões internacionais e o Lula acha que deveria acabar com isso. O que fosse decidido nessas reuniões, independentemente do que o Congresso, do que os parlamentares quisessem, teria que ser implementado ou o país sofreria severas punições. O Lula é a favor disso. Ele falou em alto e bom som e ainda proclama que é necessária a nova mundial, onde os Estados Unidos estão criando um modelo que vai muito contra a moral, os bons costumes, os nossos próprios princípios, mas é isso que o mundo deve seguir e quem estiver de fora deve ser penalizado. Não é mais uma relação comercial, é uma chantagem comercial. Ou você entra para o que eles querem, ou você está ferrado. Ninguém aqui está pedindo que se dê golpe aqui no Brasil. Mas esse não é o assunto que os Estados Unidos têm que resolver. Isso é um assunto para o próprio povo e a nação resolver. Mas eles estão interferindo. Por que será? Vamos lá. O Senado dos Estados Unidos aprovou, preste atenção nisso, por unanimidade, ou seja, todos, na noite desta quinta-feira, 28 de nove de 2022, uma resolução apresentada pelo senador Bernie Sanders e outros 5 senadores democratas para defender a democracia no Brasil. Nós não precisamos que eles defendam a nossa democracia. Em sua defesa da medida no plenário do Senado, Sanders afirmou que o texto não era favorável a qualquer candidato e sim favorável ao rompimento de relações e assistência militar entre países em caso de um golpe. Não estamos tomando lado na eleição brasileira. O que estamos fazendo é expressar o consenso do Senado de que o governo dos Estados Unidos deve deixar inequivocamente claro que a continuidade da relação entre Brasil e Estados Unidos depende do compromisso do governo do Brasil com a democracia e direitos humanos. Esses direitos humanos que eles ditam, né? O que é direito humano e o que é que não é. Inclusive classifica opiniões de pessoas que não desrespeitam ninguém, simplesmente é um ponto de vista e um posicionamento como crime, como preconceito, etc, etc. São esses os caras que estão falando em direitos humanos. Os mesmos que invadem países dos outros, os mesmos que mais bombardearam e invadiram no mundo, estão falando em direitos humanos. Eu pergunto, cadê os direitos humanos desses países que foram invadidos e bombardeados e saqueados ao longo da história? A lista vermelha da bandeira desses homens é pintada com sangue. Mesmo assim, eles estão falando aqui de direitos humanos e eles é quem dizem o que é direito humano. O governo Biden deve deixar claro que os Estados Unidos não apoiam nenhum governo que chegue ao poder ao Brasil por meios não democráticos e assegura que a assistência militar é condicional à democracia e transição pacífica de poder, afirmou Sanders. A medida não contava com apoio declarado de nenhum republicano, mas pelas regras da Câmara Alta, se nenhum senador objetar a um texto de resolução, ela é aprovada por unanimidade na casa. Então olha só, você tá vendo a pegadinha? Essa aprovação por unanimidade é porque tem uma pegadinha no meio. Escuta só. Pelas regras da Câmara Alta, se nenhum senador objetar a um texto de resolução, ela é aprovada por todos. Mesmo que o cara não concorde com isso, se ele não tiver um texto aqui para colocar contra ou propor uma mudança, né, no texto,
ela é aprovada do jeitinho que está na íntegra. E eles podem dizer que foi por unanimidade. Me diga uma coisa dessa, meus irmãos. Eu vejo aqui no Brasil, não sei se foi o mesmo caso lá, mas acredito que sim, que muitas coisas chegam de repente. Nem avisam aos parlamentares, olha, a gente vai fazer isso aqui, e aí, tu é contra ou a favor? O cara nem sabe como é que foi o projeto, teve nem tempo de ler. E aqui você está vendo que foi a mesma coisa. A aprovação acontece há apenas 4 dias da eleição presidencial no Brasil, e após repetidas acusações sem provas do presidente Jair Bolsonaro de que o sistema aí, eu não vou repetir aqui, né, as queixas do Bolsonaro, você sabe. Ele está atualmente atrás de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. É imperativo que o Senado dos Estados Unidos deixe claro por meio desta resolução que apoiamos a democracia no Brasil, disse Sanders. Seria inaceitável que os Estados Unidos reconhecessem um governo que chegou ao poder de forma não democrática e enviaria uma mensagem horrível para o mundo inteiro. É importante que o povo brasileiro saiba que estamos do lado deles, o lado da democracia. Com a aprovação desta resolução, estamos enviando essa mensagem. É a primeira vez em muitas décadas que vemos esse tipo de resolução em relação ao Brasil. Isso não aconteceu nem mesmo durante a ditadura militar, afirmou James Green, a ditadura militar que eles mesmos proporcionaram aqui. Nós temos vídeos, né, inclusive deles recebendo o tal ditador do Brasil e abraçando. Todo mundo sabe que essa ordem veio deles. Não tem o que discutir, não tem o que negar. A ordem veio deles. Só que agora o jogo está sendo jogado com outras peças. É simples assim. Você vê essas coisas que eles chamam de progressismo. Quem está mais dentro delas? É fato, meu irmão. Essa afirmação fez James Green, historiador da Brown Universidade e presidente do Washington Brasil Institute. A resolução é a última sinalização de autoridades americanas que iniciaram há alguns meses um movimento contínuo e constante de expressar preocupação com a situação política no Brasil. Apenas esta semana houve ao menos outras 2 manifestações públicas. E aqui eles continuam falando um monte de coisa, né? Deixando claro que ou o Brasil faz como eles estão dizendo, ou caso contrário, né, se comporte de outra maneira, vai sofrer tudo que eles costumam fazer. Você já deve imaginar o que é. O mais interessante aqui, meus irmãos, é você entender que o que Adriano Benayon, o que o Dr. Enéas, o que o Dr. Batista Vidal falou por tantos anos durante a vida deles, você está vendo na prática. É claro que a mídia não vai te dar isso mastigadinho, é claro que as plataformas escondem esse tipo de informação, restringem esse tipo de informação, mas o fato não deixa de ser fato porque as pessoas não o conhecem. O fato continua sendo fato independente disso. Mesmo que só venham entender daqui a 100, 200, 300 mil anos. Não interessa, ele vai continuar sendo fato. E esse fato, meus irmãos, a gente sente todos os dias. O Brasil, um país tão rico, está de fato programado para ser uma fazendinha, para ser o celeiro do mundo, para jamais se firmar como uma grande nação. Ao invés de aproveitarmos todas as nossas riquezas, produzirmos aqui mesmo, nós passamos a matéria-prima, essa que é insubstituível, e compramos o produto, a porcaria fabricada lá fora. É dessa forma que um país tão rico tem tantas pessoas passando fome. É dessa forma que as coisas são tão caras dentro do país. As pessoas se acabam de trabalhar e não conseguem ter o mínimo de conforto. Não bastasse tudo isso, a forma como a coisa toda está armada, ainda querem, né, como o Paulo Jegues propôs, privatizar tudo. Que aí o povo entenda que de fato é mesmo pobre. Vai estar pisando no chão, mas esse chão não pertence a você. Nem a estrada que você passa, está rodando na estrada, está curtindo, está gostando, ela não é sua, ela não é do seu país. Ela foi comprada por alguma empresa. Quer tomar banho numa praia, tu vai pagar. Mas ela está no teu país, é cobrado imposto, tudo gira em torno disso, comércio, tudo. Não interessa, eles também querem entregar isso. E é justamente essas coisas que têm acontecido, meu irmão. A qualidade de vida das pessoas está dessa forma que acabou ressuscitando o PT. Eu acho difícil que alguém diga isso aqui pra vocês, mas eu tô dizendo pra ficar salvo. Depois eu faço só um vídeo se der tempo, né? Não chegar às eleições, mas a gente vai tocar nesse assunto que com certeza deve ter segundo turno. Mas eu creio que o Bolsonaro vai perder essas eleições. Eu vejo isso num cenário global. A burrice do Bolsonaro de ter subsidiado em desespero o combustível agora, eu acredito que fez com que muitas pessoas desistissem de votar nele. Além dele ter esse ministro que é um desastre na economia, nós ainda temos a cara de pau dele, que passou 3 anos negando e falando o tempo todo, contradizendo ele mesmo, que dizia que precisava fazer uma média ponderada, nas palavras dele, do próprio Bolsonaro, do preço do combustível, que se cobrasse apenas o que se importasse, né, que fosse dolarizado, que é em torno aí de 20%, 30% no máximo. Isso nas palavras do próprio Bolsonaro. Nós temos vídeos aqui também mostrando isso. No dia que ele fez a crítica ao Michel Temer por conta do movimento dos caminhoneiros. Ele ficou a favor dos caminhoneiros e disse que o presidente era fraco e deveria fazer uma média ponderada, cobrando em dólar apenas o que precisasse importar de fora. O
cara se desmente, cobra os 100%, todo o preço dolarizado, sendo que as pessoas ganham em real, e dizia por 3 anos que não se podia mexer nisso. De repente, vende a nossa Eletrobras, empresa essa que ele dizia que era estratégica e que não se poderia vender, ele vende. O dinheiro vai receber mais na frente e o pouco que entrou está subsidiando o combustível, essa é a verdade. E assim que acabar as eleições, as pessoas devem pagar aí por volta de 10 a 11 reais no litro do combustível. Inclusive vão pagar também muito caro o preço na energia, assim que as bandeiras amarela e vermelha entrarem em vigor. É só os reservatórios baixarem um pouquinho e as pessoas vão entender o que significa privatização. Então é isso que espera o Brasil, meus irmãos. E óbvio que quem está comprando tudo nosso barato, quem está se aproveitando da situação que está aqui, está amando e quer garantir isso. Entre meu ruim e meu pior, quem ganha é o sistema, meus irmãos. E nós dois, seja Lula ou Bolsonaro, só perdemos. Esse é o ponto, esse é o fato. Esses homens estão fechados com o sistema. E um consegue ser pior, no caso, o Lula. Ainda consegue ser pior do que o atual. Já é péssimo o que ele está fazendo. Eu vou fazer outro vídeo, né, falando sobre o que o Guedes falou lá no Flow. Vou fazer outro vídeo. Não sei se saiu antes desse, não sei como é que tá os vídeos aqui. A gente também faz os vídeos, às vezes não aprova. É terrível a situação. Mas eu prometo a vocês que vou fazer, meus irmãos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas que tá mais do que claro, né? Tá mais do que provado para quem realmente tá desperto. O que realmente acontece com a nossa nação e por que estamos como estamos, tá certo? Enfim, deixa a tua opinião aí, meus nobres e queridos irmãos. A gente volta sempre com 2 vídeos todos os dias, um às 7h30 da manhã, um às 5h40 da tarde. Então fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!